boa tarde a você que nos acompanha pelo YouTube da Canção Nova. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui no segundo dia do nosso seminário Sexualidade e Família, organizado pelo Centro de Formação Famílias Novas, do Centro Médico Padre Pio, aqui da Canção Nova. Esse evento acontece há 10 anos, porém a nossa edição desse ano está sendo online, né, sendo transmitida, e nós queremos acolher você de todo o Brasil, além Brasil, que está conosco. E para dar início a esse segundo módulo, Educação e Sexualidade, nós vamos convidar a Ana Luísa Sinieg. Ela é missionária da comunidade de Canção Nova e ela é pedagoga e vai tratar da temática de orientações práticas para a educação da vontade, dos sentimentos e das emoções. Muito bem-vinda, Ana Luísa. É um prazer muito grande ter você aqui no nosso seminário. Olá, Bia, tudo bem? É uma alegria também estar aqui, aceitar esse convite. Foi muito importante porque eu pude fazer algumas leituras, né? E graças a Deus a gente aprendeu um pouco sobre esse assunto. E vamos partilhar aqui. Eu já vou começar a colocar a apresentação, tá bom? Para a gente começar. Então vamos lá, né? Como a Bia falou, o tema Educação e Sexualidade, orientações práticas, né? Da educação da vontade, dos sentimentos, das emoções, constituindo toda essa realidade da educação moral. Então, é uma alegria estar aqui. Então, vamos iniciar, né, com João Paulo II, importantíssimo nesse tempo. Ou ainda queremos um advogado para acabar com a corrupção no Brasil. E mais atual ainda, né? Um pai pode responder: queremos um youtuber católico, né? Que vai trabalhar as virtudes e vai caminhar para o céu. Que maravilha, né? Que beleza. E ainda mais vai ter inúmeros seguidores. Então, é importante refletir sobre essas respostas e, mais ainda, é importante refletir sobre a pergunta: o que quer fazer do seu filho? Alguns padres também poderão responder: queremos mais religiosos, mais padres, freiras e santos na nossa igreja. Os professores poderão responder: queremos alunos excelentes em nota e comportamento, obediência acima de tudo e todos, numa sociedade onde se cada vez mais se destitui as instituições, até a igreja, né? A escola, a família. Então, por que não os professores querem alunos altamente obedientes para honrar a hierarquia? São perguntas, são respostas justas e adequadas para o nosso tempo. Mas, Monsenhor Álvaro Negro Monte, né, responde de uma forma muito especial. Ninguém se lembra de fazer dele um homem. Ninguém se lembra de fazer do filho, da filha, homem e mulher. Ninguém se lembra de fazer do fiel, aquela pessoa que frequenta a paróquia, homem e mulher. Ninguém se lembra de fazer dos alunos, homens e mulheres. É importante a gente refletir sobre isso, porque é esta a primeira finalidade da educação: formar a pessoa humana. Monsenhor Álvaro Negro Monte, ele escreveu esses livros: Educação dos Filhos, Educação da Sexualidade, Corrija Seus Filhos, e a primeira finalidade, ele mesmo diz, sobre a criação, a elaboração desses livros é tornar-nos o que somos. E o que somos? Homens e mulheres, imagem e semelhança de Deus. Tornar-nos homens é essencial. Por importante que seja ser religioso, ser família, ser profissional, mas antes de tudo, e a finalidade primeira da educação e toda dessa orientação prática é tornar-nos pessoa humana. Então, a importância de refletir sobre isso antes da gente conversar sobre as orientações práticas. Então, pais, escolas, igreja e sociedade, todos querem educar, né? Como é bom, né, participar da educação. Mas nós precisamos refletir o que é educar e qual visão de homem está dentro dessa educação.
Diante disso, nós precisamos da ajuda dos universitários. Então, vamos chamar um pedagogo que estudou sobre esse tema para dialogar com a gente aqui. Então, Vitor Garcia Oz, um grande pedagogo, companheiro de José Maria Escrivá, né, o santo, ele afirma que educar é uma forma de trabalhar a realidade mais profunda do homem, que é a sua condição de pessoa. Então, educar é trabalhar a realidade profunda, que é essa condição de pessoa. Homem e mulher os criou. E aí, nós precisamos da ajuda também de uma filósofa, para nos fazer refletir o que é o homem, né? E, graças a Deus, nós temos Edith Stein, uma grande filósofa, intelectual, mulher e santa da nossa igreja. Ela que me ensina a pensar. Então, Edith Stein afirma, o ser humano, quem é o homem? O que é o homem? É um ser livre. Toda opressão e escravidão destitui a realidade humana. Além de ser livre, o homem é genuinamente espiritual. Então, por mais materialistas, né, por mais consumistas, né, existem essas realidades de pessoas humanas assim, mas genuinamente nós somos seres espirituais, segundo Edith Stein. E por ser livre e espiritual, nós somos responsáveis. Está aí a dimensão da responsabilidade. Nós agimos com responsabilidade. Nós temos uma dedicação a uma realidade, né? E por isso a responsabilidade. E também, responsável, nós somos conscientes. E além de consciente, nós somos seres empáticos nas relações humanas. Então, para Edith Stein, essa é a definição de homem, né? Para ela, o homem é isso. E a partir disso, nós vamos trilhar as nossas orientações práticas da educação da vontade, dos sentimentos e das emoções. E ela diz, a existência do homem, ela está além de si, e por isso se debruça para uma realidade. É sempre um dar-se, e lembrando de João Paulo II, não tem como compreender o homem sem a experiência com o amor, a experiência do dar-se para algo ou para alguém. Edith, além de falar dessa realidade da experiência humana para si e para o outro, ela ainda afirma que esse alguém, inclusive, é o ser superior. Então, esta relação contempla também a nossa relação com Deus, né? Por isso que o homem, ele não vive para si, mas vive para o outro e se debruça para a realidade. Então, a pessoa humana sempre está em busca do sentido de sua existência, né? O Papa João Paulo II afirma que não há sentido na vida humana sem o amor. E Edith afirma que esta pessoa está sempre em busca deste sentido. Então, de forma muito pedagógica, Edith Stein, ela diz que a pessoa humana é uma unidade tripartite, uma unidade em 3 dimensões, né? Então, daí a importância da gente, pedagogicamente, criar um roteiro didático para compreender todas as orientações práticas a partir dessa unidade tripartite. Então, a primeira dimensão é a dimensão do corpo, que Edith fala. A segunda dimensão, a dimensão da alma. E a terceira dimensão, a dimensão do espírito. Então, na dimensão do corpo, toda a realidade física, biológica, psicológica, cognitiva está aí, nessa dimensão corpórea. A dimensão da alma está os sentimentos, as emoções, a personalidade, os temperamentos, dentro dessa estrutura que a Edith Stein criou sobre a pessoa humana. E a terceira dimensão, que é a dimensão do espírito, que é aquela parte de Deus em nós. O Senhor insuflou o espírito vivificante em nós. Essa parte de Deus que nos faz desejar uma relação com Ele. Então, para Edith Stein, essa é a constituição da pessoa humana. E diante disso, ela também afirma
que a pessoa humana, ela se realiza na sua relação com Deus. É nesta relação que ela é verdadeiramente realizada. E ela dá também um exemplo de quem é este ser humano elevado, vamos dizer assim, que é o santo, né? Então, Edith, ela faz todo um processo de constituição partindo do exterior, que é a dimensão corpórea, o interior, que é a dimensão da alma, e aquela dimensão nuclear, superior, que está mais no núcleo da nossa existência, que é a dimensão espiritual. Então, diante disso, de forma didática, né, eu fiz um modelo para a gente estudar aqui, conversar, partilhar aqui sobre essa realidade da educação da vontade, dos sentimentos e essa educação moral e do caráter. Então, na dimensão corpórea, na dimensão corporal, nós vamos conversar um pouco sobre a educação da vontade, tá bom? Na dimensão da alma, nós vamos conversar sobre a educação dos sentimentos, né? Seguindo essa linha de Edith Stein. E na dimensão do espírito, essa parte de Deus em nós, nós vamos conversar um pouco sobre a educação do caráter, essa educação moral, tá bom? Então, vamos lá. Cuidar do corpo para servir a alma, né? Como a Bia me apresentou, eu sou missionária da Canção Nova e nós temos diretores espirituais aqui que nos acompanham, né? Inclusive, a minha diretora, ela tem me chamado muita atenção com relação a isso e por isso eu estou estudando e também partilhando aqui com vocês. Não é só a alma, o espírito, mas é preciso cuidar do corpo. Foi, contudo, o corpo, formado por Deus, que lhe insuflou o espírito vivificante. Gênesis 2. Sim, nosso Senhor insuflou em nós o espírito, mas, contudo, foi o corpo formado por Deus. Precisamos valorizar a dimensão corporal, para que a gente possa, de fato, partindo dela, criar todo um roteiro de educação da vontade. Então, vamos lá. Então, diante desse corpo, né, que ele existe e foi formado por Deus, então é importante dedicar-nos a uma saúde, uma educação que vai nos fazer mais saudáveis nessa dimensão corporal. Porque saúde rija, corpo ágil, alma forte, já diziam os nossos avós, né? Então, é importante cuidar desse corpo. E veja, o bem-estar físico é a primeira fonte de alegria. É preciso estar de bem com o seu corpo, né? Esse bem-estar físico. Quem disse isso foi o padre Leonel Franca. E é interessante que Dom Bosco também viveu isso na formação da família salesiana, porque ele colocou lá o esporte constitutivo na educação, esse movimento, esse trabalho com o corpo, os passeios pedagógicos, passeio ao ar livre, toda essa dimensão do corpo foi bem valorizada na família salesiana com a educação de Dom Bosco, né? Na educação de Dom Bosco. Por quê? Porque a primeira fonte de alegria é o bem-estar físico. E Dom Bosco tem uma ordem, né? Os salesianos, eles vivem essa ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Então, toda educação é fundada nesta ordem. E por isso que o corpo também precisa ser valorizado, porque é o primeiro bem-estar físico, é a primeira fonte de alegria. Então, como educar este corpo e também educar esta vontade, né? Então, minha primeira orientação prática, o domínio do paladar, né? É preciso ter domínio daquilo que entra neste corpo. É a primeira orientação prática. E é preciso ensinar isso para os filhos, mesmo pequenos, os adolescentes, jovens e até idosos, né? Nós precisamos ter um domínio no paladar, saber escolher sim, saber escolher não, né? E a partir desse domínio ir criando as bases de uma virtude da temperança. Porque não é só na alimentação que se tem temperança, é em toda a realidade da vida humana. Mas começando por esse domínio do paladar, se conquista, né, pelos atos, pequenos atos, a virtude da temperança. E aí sim, é necessário criar rotina e colocar nessa rotina o valor do esforço. Como bem nos falou o padre
Rafael Solano, que é importante que os filhos se tornem responsáveis por tudo aquilo que vive dentro de sua casa, né? E é importante colocar dentro dessa rotina o valor do esforço, cada um se esforçando para educar toda essa realidade que envolve a dimensão corporal, que também envolve o bem-estar físico, porque isso vai cada vez mais gerando um autoconhecimento sobre nós. Então, a importância do sono, a importância da alimentação, a importância da ordem de vida, ordem nas coisas que acabam que ocupam o nosso tempo, e a higiene. Não é só para a criança de educação infantil que esses 4 pontos, esses 4 pilares são importantes. É importante para toda pessoa humana, porque isso diz da nossa dimensão corporal. E veja bem, cuidar do corpo beneficia a nossa alma, mas também beneficia a nossa vida intelectual. A vida intelectual se beneficia da boa educação física. Então, por que não valorizar atividades físicas, né? Atividades que envolvem o corpo. Porque também dessas atividades vai criando autodomínio em nós. Claro que o nosso corpo, a maior vontade é ficar deitado no sofá, né? O tempo que for necessário, né? Mas educar este corpo também para o movimento, para a psicomotricidade, porque isso também beneficia a vida intelectual. E a partir do esporte, da atividade física, do engajamento, né, toda essa realidade corporal, nós vamos criando sentimentos elevados, resistência, resiliência. Tudo isso vai criando quando a gente trabalha a educação que envolve o corpo, a atividade física. Porque a vontade humana não existe sem um fim moral. Então, partindo dessa educação na dimensão do corpo e indo para a dimensão da vontade, através da repetição frequente de pequenos atos, pequenas atitudes, vai se potenciando hábitos bons. E dos hábitos bons vai fundando as virtudes em nós. Daí inicia uma educação da vontade. Saindo do corpo, vamos criando bases para uma educação da vontade. Quem falou isso foi Francisco Fausto, né? Então, a educação da vontade incentiva a pessoa humana a cuidar dos detalhes de ordem da sua vida. Além disso, também a cuidar daquilo que dá iniciativa, a busca do sentido da sua vida. E também a educação da vontade nos forma na obediência daquela rotina que a gente vai criando e que nos orienta, né? A sinceridade, a autonomia, a limpeza, a delicadeza nas relações humanas. Toda educação da vontade, que envolve essa realidade da educação da vontade, se preconiza esses princípios: ordem, obediência, autonomia e delicadeza. Então, por isso, a importância da gente trabalhar na dimensão corporal, toda a realidade que é o domínio do paladar, a virtude da temperança, o controle dos nossos impulsos, dentro também da educação da vontade. Porque Monsenhor Álvaro Negromonte diz o seguinte, que a nossa felicidade depende da educação da vontade. A nossa vontade, quando a nossa vontade nos governa, né, fazer aquilo por conta própria, deitar, ficar no sofá o tempo inteiro, né, ou comer aquele pote de sorvete delicioso, maravilhoso, quando esta vontade, né, esse primeiro impulso é o que nos governa, a gente experimenta muitos prazeres, em todos os níveis. No entanto, a felicidade, a nossa felicidade está na educação dessa vontade, né? A experiência com a felicidade só existe na educação da vontade, porque nós vamos orientando esta vontade para o bem, afirma Monsenhor Álvaro Negromonte. Pois então, partindo do corpo, trabalhando essa realidade da educação da vontade, a gente inicia esse processo na segunda dimensão, que é a dimensão da alma, né? As emoções são as reações instintivas que nós temos, que
vem dessa nossa interioridade. E as reações, choro, riso, tudo isso são emoções. Os sentimentos, que também faz parte da nossa interioridade, são os reflexos interiores, né? E por isso é importante sempre orientar as emoções e os sentimentos. Em toda essa dinâmica da afetividade e sexualidade, que a gente já está ouvindo aqui no Congresso, né, sobre esse assunto. Então, orientar e nunca reprimir. Orientar as emoções, orientar os sentimentos e não reprimir. Por que não? Porque as emoções e os sentimentos são as forças vitais na formação da pessoa humana. É isso que nos fortalece e nos dá esse esplendor da nossa personalidade. Então, são as emoções e os sentimentos, são as nossas forças vitais. Se a gente reprime e não orienta, a gente está mutilando a nossa interioridade. Por isso que é importante que, sempre nessa educação dos sentimentos, das emoções, da afetividade, da sexualidade, a gente faça um processo de orientação, que é o processo de poda. É poda. A poda faz bem, né? Podar faz bem, mas mutilar, reprimir, não faz bem. Porque esse é o processo que a gente é orientado assim, gerando no amor e por amor uma nova pessoa, né? Não é repressão, é orientação. E aí o Papa João Paulo II afirma que é dever dos pais criar um ambiente animado pelo amor e pela piedade para com Deus e para com os homens, que favoreça a completa educação pessoal e social dos seus filhos. Então, essa educação da afetividade, da sexualidade, dos sentimentos, das emoções, é dever dos pais criar um ambiente animado pelo amor. E a família, portanto, é a primeira escola das virtudes de que as sociedades têm necessidade. João Paulo II falou isso em 1981. E hoje nós estamos conversando de uma forma mais concreta, né, sobre esses assuntos de virtudes e tudo mais, e educação dos filhos. Então, na educação dos sentimentos e das emoções, dessa interioridade, é importante respeitar o tempo, a criança, o adolescente, o jovem. É preciso saber, em cada fase dessa vida, o que pode ou não pode fazer nesse processo de educação. O que é permitido mesmo e o não permitido. É preciso respeitar o tempo de cada coisa para educar os sentimentos, as emoções, dentro de uma realidade de afetividade e sexualidade. No entanto, é tão importante quanto respeitar o tempo, evitar o silêncio imprudente. É preciso evitar o silêncio imprudente, porque hoje a nossa sociedade, ela subsiste, ela vive a partir de informações que chegam de forma muito rápida e com uma quantidade muito grande de informações. E muitas vezes essas informações não têm um crivo, não têm um filtro. E daí a necessidade dos pais, da escola, né, daqueles que são formadores e educadores dentro das igrejas, evitar também o silêncio imprudente. E aí tem esse relato desse menino, John Cadle, de 10 anos, diante de um educador sobre sexualidade na escola dele. Ele falou: eu sei tudo, e melhor do que tu, eu sei, ensinado por meu pai. Que grandeza, né? Essa criança poder dizer para aquele projeto de sexualidade, não sei como foi desenvolvido isso, mas ele poder afirmar com 10 anos que ele sabe de tudo, tudo aquilo que o pai contou para ele, com o crivo que é necessário para uma criança de 10 anos. Ele sabe de tudo, e melhor do que tu, eu sei, ensinado por meu pai. É importante que os pais evitem o silêncio imprudente para que, de fato, os sentimentos e as emoções sejam orientados nessa educação da afetividade e sexualidade. E aí, alguns teóricos afirmam, né, educar na virtude da pureza, prudência e castidade. São essas três
orientações práticas sobre a educação que envolve a dimensão interior, essa dimensão da alma. Começar por aí. Pureza, prudência e castidade. Por quê? Porque é dever dos educadores preparar os homens para viverem no seu tempo. Não é no medievo, não é no classicismo, não é no medievalismo, não. Nós estamos vivendo num tempo. E neste tempo precisamos educar os homens e preparar os homens para viver neste tempo. E por que pureza, prudência e castidade é importante nesse tempo? Por causa de 3 palavrinhas básicas aqui. Porque cada vez mais a pessoa humana, ela precisa colocar em primeiro lugar Deus. E essa relação com Deus que instaura em nós a pureza e não o puritanismo, porque nós queremos agradar a Deus. O segundo lugar, os outros, a justiça, o amor e a caridade. Por isso, educar na prudência, diante de tudo aquilo que envolve os nossos sentimentos e as nossas emoções, as explosões, os impulsos que nós temos, se a gente pensar em segundo lugar no outro, a gente vai viver justiça, amor e caridade. E em terceiro lugar, eu, com os meus interesses, com os meus desejos, com os meus prazeres, e aí nós vamos nos tornando cada vez menos egoístas, né, diante dessa dimensão, e cada vez mais trilhando um caminho de fato na castidade para nos dedicar integralmente ao Senhor. E se for da vontade de Deus, né, conquistar, né, as virtudes e o céu a partir disso. Então, educar nesses 3 pontos, pureza, prudência e castidade, porque primeiro, a educação precisa se voltar para Deus, segundo, para os outros, e terceiro, eu. Não é assim o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Então, essa é a hierarquia que precisamos educar nossos filhos naquilo que se diz da interioridade da nossa alma. Porque nós não somos donos de nossas tendências e dos nossos sentimentos, mas nós podemos educá-los, né? Os pais podem ajudar nessa educação, a escola pode ajudar nessa educação, a igreja pode ajudar nessa educação. E é preciso contar com os sentimentos, porque elas são as forças vitais da nossa interioridade, e trazê-los à luz. Trazê-los à luz quando for conveniente, para que ajudem a vontade a se voltar para o bem. Os sentimentos ajudam a vontade a se voltar para o bem. Ter bons sentimentos facilita uma vontade firme para optar pelo bem. Por isso que é importante educar os sentimentos. Né, as vivências e os valores que se apoiam em sentimentos e na afetividade criam fortes raízes na consciência. E aí eu já estou formando a consciência e também a consciência moral. E aí a gente começa a terceira dimensão, que é a dimensão do espírito. Olha bem o que Monsenhor Álvaro Negromont escreveu sobre isso. Sem a tutela do espírito, nossa vida animal apenas nos degrada, pondo-nos abaixo dos bichos. Isso é muito sério, não é? Porque é essa dimensão espiritual que nos faz verdadeiramente imagem e semelhança de Deus. E sem a tutela do Espírito, nós nos tornamos abaixo dos bichos. Então vamos refletir sobre essa relação, né, dos animais e da pessoa humana. Os animais sofrem, mas o que nos eleva como pessoas humanas é a nossa capacidade de dignificar o sofrimento. Então é aí, nesse processo de sofrer e dignificar o que sofremos, que a gente inicia o nosso conhecimento sobre essa dimensão espiritual. E aí também está tudo aquilo que a gente conversou sobre o valor do esforço, né? Hoje tudo vem muito fácil, tudo é muito prazeroso e não dignifica o esforço, a resiliência, a capacidade de sofrer, de se levantar. Então, toda essa dimensão espiritual. Então, na dimensão exterior está o corpo, interior está a alma
e superior, nuclear, constitutivo está o espírito. Então, à medida que a gente compreende essa dimensão espiritual, eleva-se em nós a graça de Deus. Não é por nós, é por graça. E isso vai nos equilibrando a nossa sensibilidade, os nossos impulsos. E aí a gente se torna, como Edith Stein falou, livre para um autodomínio, o autoconhecimento. Sim, à medida que a gente satisfaz uma realidade humana, a gente mortifica outras realidades. A pessoa humana é capaz de fazer esta reflexão, satisfazer um lado e mortificar outro lado. Isso que nos dá essa dimensão espiritual. Então, Edith Stein afirma: a educação moral visa modelar uma humanidade realizada a partir da dimensão espiritual. Expressão pura da natureza liberada e transfigurada pela graça de Deus. Isso é uma frase de Edith Stein, né? Essa humanidade realizada a partir da dimensão do espírito, porque ela é a expressão pura da natureza liberada e transfigurada pela força da graça de Deus. E aí, né, o Papa Francisco, em Amoris Laetitia, 2016, né, então um bom tempo depois da Familiares Consórcio, os pais incidem sempre para bem ou para o mal, né? E ontem o padre Rafael Solano falou isso, né, que a família é o berço, né, para a formação das virtudes, ou também dos vícios. Por isso, para o bem ou para o mal, no desenvolvimento moral dos seus filhos. Consequentemente, o melhor é aceitarem esta responsabilidade inevitável e realizarem-na de modo consciente, entusiasta, razoável e apropriado. É interessante porque os pais precisam assumir isso, que é a primeira responsabilidade, a família, a sociedade, a escola também. Mas por que os pais em primeiro lugar? Porque é preciso cuidar dessa formação moral, né? É preciso cuidar dessa realidade espiritual. E a partir do momento que o pai se torna consciente, ele não vai fazer isso de forma a controlar a vida do filho, né? Ele vai fazer de forma consciente, porque ele vai fazer na relação do amor uma formação que parte dessa realidade. Porque o Papa Francisco também diz que talvez comece aí uma neurose, né? De controlar a vida do filho para que ele não se perca, para que ele tenha uma educação da vontade perfeita, para que tenha uma educação dos sentimentos perfeitos, para que tenha uma educação moral perfeita. E aí vem o controle, o controle exacerbado da vida do outro. E aí ele diz, precisa ser razoável e apropriado todo esse processo de educação. Não pode se estender, precisa ser razoável e apropriado. Porque não é controle, é relação, né? Aquela frase de João Paulo II, o homem não pode compreender o homem se não há experiência do amor. E também nas orientações práticas da educação da vontade, dos sentimentos e das emoções, essa é a base, o fundamento principal, a relação amorosa a partir disso, né? Então aqui estão alguns dos livros, né, e autores que eu pude ler, de Stein, o Papa Francisco, João Paulo II, Monsenhor Álvaro Negro Monte, o Padre Leonel Franca, Francisco Faus e Vitor Garcia Ox. Então, quero agradecer pela oportunidade da partilha, tá bom? E se quiserem fazer alguma pergunta, estou aqui para a gente conversar um pouco mais. Obrigada, Ana Luísa. Nós queremos agradecer a sua participação no nosso seminário. Esse tema que veio trazer essas orientações práticas da educação da vontade. Educar a pessoa a partir das vontades, das emoções, da sexualidade. Queremos agradecer muito a sua colaboração no nosso seminário Sexualidade e Família. Muito obrigada.